Bom dia, sejam bem-vindos a todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas em nome do Instituto Sede Sapiente ao evento André Green e a Psicanálise Contemporânea. Nós estamos dando bastante relevo à obra desse psicanalista falecido há pouco tempo, 2 anos, né? Faz 2012, E um pensador importante da psicanálise nos seus aspectos metapsicológicos e tem uma riqueza muito grande de pensar a clínica a partir de uma metapsicologia muito rigorosa e criativa e dialogando com outros pensadores da psicanálise. E nós trouxemos, então, psicanalistas da nossa instituição e também de fora, né, da Argentina, e a Thalia aqui do Brasil, da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Então, nós vamos começar então, os nossos trabalhos com a apresentação da Thalia, que se intitula O Duplo Limite como Modelo do Aparelho Psíquico. Eu vou apresentar. A Thalia Candi é psicanalista, doutora em Psicologia Clínica, membro filiado da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, autora desse livro, O Duplo Limite, o Aparelho Psíquico de André Green, e está lançando, nesse momento, o Diálogos Psicanalíticos Contemporâneos, o Representável e o Irrepresentável em André Green e Thomas Ogden. Ela é organizadora dessa coletânea de artigos, né? E esses livros estão, entre outros também, livros de psicanálise, estão aqui à venda com a Maura Books aqui fora no saguão, estão à disposição. Então, eu gostaria, então, que a Thalia começasse a apresentação dela e depois da apresentação nós teremos um tempo também para questões, comentários com a Thalia. Bom, então, agradeço muito o convite da Maria Teresa. Ela insistiu muito e eu estava com dificuldade de vir e finalmente consegui, né? Estava difícil, mas eu fico muito feliz de vir. Eu gostei muito do título do evento, André Green e a Psicanálise Contemporânea. É o mesmo título que quando a primeira vez que eu fiz um evento André Green aqui em São Paulo, eu chamei assim. Então, parece que é um bebê do primeiro evento André Green, uma continuação, né? E, na época, eu vou contar um pouquinho. Eu escrevi meu livro e fui para Paris, né, encontrar o André Green, porque tinha algumas dúvidas umas dúvidas teóricas. Foi muito difícil encontrar o André Green, ele já estava velho, né? Mas finalmente ele me recebeu e tivemos longas conversas. E na época foi um grande desabafo, mais do que teoricamente, a gente conversou sobre a psicanálise no geral, sobre como ele via, né, a psicanálise no mundo contemporâneo, quais eram as expectativas dele. E ele estava, nesse momento, ele já estava com 80 e pouco, bastante ressentido, porque ele achava que as pessoas não eram sérias, porque as pessoas não estavam lendo seriamente os seus livros, porque ele tinha lutado toda a vida para justamente fazer uma psicanálise mais consistente e mais apaixonada e mais... E ele achava que tinha um pouco um desleixo, tanto em relação com todo mundo, digamos, ele estava um pouco desacreditado com a psicanálise, mas também e muito com as instituições, porque ele se queixava muito que a IPA, particularmente, tinha uma desorganização em relação a uma enorme dispersão da psicanálise. Cada um falava, tinha uma babelização, que eu falei, uma babelização do saber. Tinha uma mesa e cada um falava uma língua e não tinha mais como se comunicar entre si. E ele tinha ido
no Chile, num congresso, apresentar um trabalho muito sério que se chama Discriminação, Indiscriminação, Afeto, Representação, e as pessoas que estavam na mesa não tinham lido o trabalho dele. Então, ele estava muito ressentido com essas coisas. E aí, ele desabafou e eu falei, não, eu estou fazendo um trabalho sério, eu vou apresentar no Brasil, a coisa está andando, tem gente se interessando, tem gente lendo. Então, para mim, ver gente realmente interessada, ver a Helenice lendo os livros, ver grupo, e eu acho que para ele ia estar muito contente de ver que não é bem assim, né? Que as coisas não estão indo tão mal assim e que tem gente que está realmente conseguindo aproveitar da obra dele. Porque ele se dedicou a vida toda contra essa dispersão. Digamos, toda a obra do André Green é uma enorme luta, eu diria, para um pouco organizar esse campo que ficou a psicanálise depois da morte do Freud, que teve cada escola, né, começou a se organizar e começou a ficar muito político. E parece um pouco assim, absurdo pensar isso, mas é realmente político no sentido que hoje em dia o saber psicanalítico tem muito a ver com poder. Então, muita gente não quer discutir, os jungianos não querem discutir com os kleinianos não querem discutir com o lacaniano, e eles vão se organizando. E eu acho que o que ele fez, né, de poder fazer esses diálogos, e que hoje, por exemplo, estou lançando um livro, Diálogo Contemporâneo, é muito corajoso, no sentido que não é fácil ir lá e pegar os jungianos e falar, não, vamos consistentemente ver o que vocês estão falando, vamos ver como as coisas se juntam. Então, ele foi uma pessoa extremamente, um batalhador, né? Ele era uma pessoa assim, muita gente, que não sei se alguém já vê, quando ele vem aqui, se alguém conversou com ele pessoalmente, mas todo mundo dizia que ele era bravo. Que ele era mal-humorado, que ele era nervoso, não tinha como conversar com ele. E ele realmente era assim. Ele era realmente uma pessoa mal-humorada, porque ele estava com muito mau humor em relação a ver essas pessoas que ninguém conversava, cada um fazia... Isso deixava ele de mau humor, né? E aí esse também era o motor para ele continuar escrevendo, continuar falando, mas não só conosco, com os pessoal da IPA, com o pessoal falando, não, alguém tem que fazer alguma coisa, a psicanálise não pode ficar desse jeito. Então foram, não sei, 20, ele ficava, no final da vida, ele escreveu livros, e ele foi escrevendo, e ele foi fazendo essas entrevistas com o Fernando Uribarri, né? Um pouquinho nesse empenho de falar, não, vou organizar o campo, vou fazer alguma coisa, vou explicar um pouquinho como as coisas que são. Então, ele teve esse empenho, e quando eu fui ver ele, eu voltei com essa vontade, realmente fazer eventos André Green e psicanálise contemporânea, porque eu falei, não é possível, as pessoas precisam ler o André Green para um pouquinho ver todo esse trabalho que ele fez para a gente poder trabalhar em cima disso, né? Não podemos ficar falando cada um uma linguagem sem se entender. Então foi um trabalho assim que eu fui para a Argentina, eu fiquei sabendo do Fernando, eu fui lá, eu falei, Fernando, venha para cá, vamos fazer esse evento André Green, acho que você que foi André Green, foi um esforço que eu fiz na época, e ele tinha muitos filmes, né? O Fernando tinha gravado muitos vídeos do Green nos últimos anos, e são vídeos que vale a pena ver, talvez o Fernando pode trazer uma vez, porque são vídeos, além de ser muito didáticos, são muito comoventes, ver ele falar com tanta paixão, né? Então, isso em relação a André Green, Paris, São Paulo. Porque eu acho que aqui, realmente, São Paulo pode muito aproveitar dessa obra de André Green, tem ainda muito o que fazer nesse campo, tem muito o que ler. Eu sei que André Green muita gente fala para mim, mas ele é muito difícil, não dá para ler, é muito difícil, não dá para entender. Mas acho que tem um lado difícil, mas tem um lado bonito, né? Tem um lado muito útil que a gente tem como ler e começar a ver. Então, aqui eu falei da importância de Green para o desenvolvimento da psicanálise contemporânea, e falei luta contra a dispersão e a fragmentação, a babelização do saber, projeto de integração e diálogos entre as escolas psicanalíticas. Eu acho que mais de diálogo do que integração,
porque quando integra um pouquinho, simplifica o campo. E a gente não quer simplificar, a gente não quer banalizar, digamos, a gente quer dialogar. Então, é importante realmente poder estabelecer o diálogo entre as escolas, mesmo não concordando ou concordando, mas saber que tem uma conversa possível, né? Então, como o André Green resolveu fazer esses diálogos? Ele começou com uma exploração radical e renovada da descoberta freudiana em favor de uma psicanálise pluralista não sectária, que se opõe a um sectarismo mortífero que se assenta numa rigidez no uso da teoria e da técnica analítica que protege o narcisismo do analista. E eu acho que essa ideia do narcisismo do analista é uma ideia que não foi muito explorada e que eu acho muito importante. Quando a gente está na clínica com o paciente, a gente está muito à mercê dos nossos sentimentos e dos sentimentos do paciente. Não? A gente está muito sozinhos quando a gente está com o paciente. Então, a gente precisa um pouco se proteger. E as pessoas, isso ele falava, né? Precisam do narcisismo, o próprio narcisismo do analista, ele vai se sustentar na teoria e na técnica, né? Então, a gente sabe o que fazer, sabe como, quando acabar uma sessão, começar a sessão, já adianta um pouco a teoria, que a gente acha que esse paciente tem. Então, esse sectarismo mortífero, ele está muito ligado ao narcisismo do analista. A gente precisa ter alguém que vai falar a mesma coisa que a gente fala, porque isso nos conforta, porque se a gente não tem esse conforto, a gente está muito à mercê dos sentimentos muito violentos que a gente vai ressentir quando a gente trabalha como psicanalista. É uma paixão e é uma violência, uma paixão violenta, né? E isso o André Green falou muito, ele era uma das paixões, né? A gente, então, o que acontecia, a ideia de poder abrir esses diálogos é um pouco se despir de nossas certezas teóricas. Isso seria um pouquinho essa ideia de abertura, né? De não ter uma teoria muito rígida para a gente se sustentar. E como então, o que ele fez? Como ele conseguiu restabelecer um diálogo que estava mais ou menos morto? Explorando uma exploração radical e renovada da descoberta freudiana. André Green é, antes de tudo, um leitor de Freud. Isso ele não fez sozinho. Sem dúvida, veio do Lacan, né? Veio do Lacan. O Lacan, nos anos 60, falou, vamos começar de novo a ler o Freud. Ele começou a ler o Freud consistentemente, não é? E depois muitos analistas na França começaram a retomar a leitura de Freud. Mas o André Green, eu acho que ele retomava essa leitura dialogando com Klein, com Lacan, com Winnicott, com Coach, com Hartmann. Então, ele sempre fez uma releitura pluralista, digamos assim. Ele não foi Green lendo Freud. Foi Green, Klein, Winnicott, Lacan, Hartmann. Quando a gente lê, por exemplo, algum texto do trabalho do negativo, a gente vê que tem 20 autores lá lendo Freud com ele. E isso faz a riqueza da leitura freudiana dele. Então, é um pouco parecido com, por exemplo, o Laplanche fez também um pouquinho. Mas eu acho que o Green abriu mais, para mais autores. E também os autores americanos, por exemplo, ele critica a psicologia do ego, porque leu a psicologia do ego. Ele pode criticar, ele critica Melanie Klein, porque ele leu muito bem Melanie Klein, ele vai falar, Freud falou isso, Klein falou isso, eu acho isso. Ele não chega muito a conclusões muito importantes, mas ele faz esse percurso de leitura onde um dialoga com o outro. Estamos sempre colocando autores em diálogos um com o outro. E isso faz uma renovação e uma releitura de Freud muito mais rica, né? Acho que o importante aqui é a riqueza da leitura que ele vai fazer, é a abertura que ele vai dar a partir de todos os autores pós-freudianos. O Bion, ele coloca
Freud para discutir com Bion, e eles discutem entre si. Eles não chegam a um acordo, né? Isso que é genial e rico. Não é porque ele vai falar, não, ele tem razão. Não, ninguém tem razão, tem uma discussão, porque o psiquismo está em aberto, porque a gente está em discussões abertas. É importante poder abrir, né? Ampliar essas discussões. Então, a renovação da obra freudiana colocou-se nas discussões de alguns temas centrais da psicanálise em sua tentativa de estabelecer uma teoria mais complexa da constituição e do funcionamento do aparelho psíquico. A tensão e articulação entre a força e o sentido, entre o intrapsíquico e o intersubjetivo, entre a percepção, representação, inconsciente e consciente. Essa ideia de tensão é muito importante para nós que vamos trabalhar sobre o limite. Porque o limite, o diálogo, precisa de uma tensão. Não é tudo pacífico, né? A gente precisa ter um campo entre de concordância. A tensão é uma força, tem uma força que vai se instalar e que vai fazer que as coisas possam funcionar. Se a gente não tem tensão, a gente tem uma fusão. A gente não pode colar, né? A gente não pode... O que acontecia, por exemplo, na escola, é que todo mundo concordava, não tinha tensão, não tinha não é assim, mas talvez seja assado. Aqui não, aqui, o importante aqui é tensão e articulação. As coisas vão se articular porque tem uma tensão, tem uma força. A força faz a coisa andar. Como a força e o sentido vão se articular? É muito misterioso ainda. Como, por exemplo, alguém que tem uma sensação muito forte, que vive uma relação muito intensa com o analista, vai poder traduzir isso em sentido? Como vai poder dar representação ao que não tem representação, que uma força pura, uma dor, por exemplo, um bebê gritando, que é só força? Como pouco a pouco ele vai poder dar sentido a essa força bruta, né? E que a gente faz o tempo todo na psicanálise, a gente converte força e sentido, tem que ir juntos, né? Como a gente vai transformar? Tem um começo e o fim. O paciente entra e depois sai. Tem um momento de intersubjetividade e tem um momento que não é mais, porque o paciente já foi, né? Então, e o divã é esse nível intrapsíquico. E lá tem tensões. A gente deita no divã e, claro, a gente pensa muitas coisas que a gente vai falar, outras coisas que a gente não vai falar. Mas sempre é essa circulação que vai caminhando. E o intersubjetivo, também a gente tem coisas que a gente vai falar com o analista, tem coisas que a gente não vai falar, tem coisas que o analista não vai falar, tem coisas que não vai falar, mas tem essa circulação de duas pessoas na mesma sala, né? E essa tensão que o analista sente, né, e que o paciente sente. Que muitas vezes eu falo para meus supervisionandos, tem que suportar essa tensão. Às vezes o paciente entra, a gente fica assim, a gente acaba sorrindo. Por quê? Porque o paciente sorri para a gente. É um jeito de diminuir a tensão. Falar, não, a gente está feliz de se ver, né? Mas no final talvez a gente não está nada feliz e a gente tem que aguentar essa tensão de ir lá e aguentar essa tensão do não saber, né? Não descargar. Semana que vem tem o Congresso Brasileiro de Psicanálise, lá no Maxud Praça, e é o ato e sonho. Então, diremos assim, o sorrir para o paciente não sorrir, é um tipo de atuação para um pouco diminuir essa tensão. É importante poder aguentar essa tensão para poder articular essa tensão, para ver no que ela vai dar, né? E aguentar essa tensão de ter que lidar com um outro, não é? Que é o paciente, que é um paciente que a gente não sabe o que ele sente, o que ele vive, o que ele... E outro da alteridade. Eu sempre digo, mais a gente aguenta a alteridade, mais a gente percebe que o outro é outro e que a gente não sabe o que ele está pensando, o que ele está sentindo, mais a tensão é grande. Mais a gente aguenta a alteridade, mais a gente vive essa tensão intensamente, né? E mais a gente tem como entrar em contato com esse desconhecido, que é o inconsciente, porque inconsciente a gente não conhece. Então, essa ideia de articular
força e sentido, articular intrapsíquico, intersubjetivo, percepção, representação, inconsciente e consciente. A percepção, representação é que muitas vezes, né, a gente acha que a gente vê alguma coisa, mas uma coisa interna. Quanto que é realmente interno e que a gente percebe, por exemplo, que o outro está com um olhar esquisito para nós, ele entrou, a paciente fala, mas você me olhou esquisito, né? Ele está com uma percepção. Será que é uma representação? Será que é uma coisa interna? Ou será que é realmente uma percepção? Aguentar, não, esse campo de pesquisa entre percepção e representação, entre consciente e inconsciente. Vamos lá, passar para a próxima. Se eu estou indo muito rápido, vocês podem falar mais devagar, porque eu, às vezes, me empolgo, né? A manutenção desses temas na forma de questões em aberto, no horizonte de pesquisa psicanalítica, não revela o fracasso de uma ciência, mas um compromisso ético, desenvolvimento de uma prática, de um campo de investigação complexo. A verdade alivia, mas por um tempo. Um pensamento mutilador conduz necessariamente a ações mutilantes. A psicanálise como projeto de pesquisa, o pensamento clínico. Então, exatamente o que Green vai falar, né? Toda a obra dele é uma obra de pesquisa, uma obra em aberto. A gente tem poucas... mesmo eu, quando fiz meu livro, tem poucas soluções fáceis, tem poucas dicas, digamos assim. Você quer dicas para como ser no consultório, não é para ler André Green. Quer soluções fáceis, como que é lidar com angústia, não é para ler André Green. Ele vai falar todo o contrário, né? O analista hoje tem que saber lidar cada vez mais com a angústia, do campo de pesquisa, com aguentar essas tensões do não saber, aguentar a tensão da alteridade, aguentar a tensão da pulsão, né? Que é o campo das paixões, né? De a gente ter que suportar nosso próprio corpo, digamos, na clínica, né? Nosso próprio corpo que às vezes dói, que às vezes quer falar alguma coisa, que às vezes não aguenta ter que lidar com o que a gente não sabe, né? O que o paciente vai falar e por que ele está falando. E quando eu falei a verdade alivia por mais um tempo, que a gente precisa algumas soluções. Agora eu achei, agora eu entendi tudo, agora é isso. E é bom, a gente dorme bem, né? Mas 2 dias depois a gente tem que começar de novo a falar, não era nada disso, talvez eu preciso pesquisar por aqui, talvez esse paciente não falou, talvez eu ouvi alguma coisa que ele não falou, né? Então, essa ideia do continuar, né, explorando, continuar trabalhando, continuar pesquisando, uma coisa muito dessa paixão que tinha André Green pela psicanálise. Que a gente, quando a gente acha que a gente sabe, que a gente não sabe, porque inconsciente, por definição, é aberto, é uma pesquisa, é uma pergunta. Então, a ideia é de um campo de investigação complexo. Ele era muito, dos ressentimentos do Green foi em relação à simplificação. Ele falava, as pessoas acham tudo muito simples, né? Acabam tendo soluções rápidas. Ele estudou muito Edgar Morin, né? Que desenvolveu no século XX o pensamento complexo. Então, a ideia do diálogo é poder sustentar a complexidade. Ampliar, né? Vamos ampliando, vamos ter mais uma porta para abrir, para pesquisar. Mas as coisas vão ficando cada vez mais complexas, mais difíceis, e faz parte. A gente não tem que ficar com medo da complexidade, porque nós somos os seres mais complexos. Se a gente acha que o computador é complexo, nós somos 1000 vezes mais. Então, seria muito triste e simplificador falar que um paciente é isso, né? A gente, de algum jeito, eu sempre falo, é um assassinato de um paciente, quando a gente já resolve. Ele é assim, o problema é com a mãe, o problema é isso. Não, a gente não sabe, a gente está tentando ampliar, ver, pensar, né? Então, essa ideia de a psicanálise como projeto de pesquisa,
Isso é André Green. Pensamento clínico, eu vou falar um pouco mais tarde, mas acho que também o Fernando vai falar sobre o Fernando. Agora vou voltar, agora vou começar um pouco a sair dos limites e do duplo limite. A noção de limite é uma noção que condensa vários campos de pesquisa na psicanálise contemporânea. E, nesse sentido, ela tem uma potência heurística que nos permite abordar com mais precisão a complexidade das problemáticas clínicas com as quais nos defrontamos na psicanálise contemporânea. Então, em 1975, né, que foi um pouquinho quando André Green começou realmente a ter a falar, não é, um pouco na IPA, né, ele apresentou um relatório em Londres, no congresso da IPA, que se chama a simbolização, o analista, a simbolização e a ausência no enquadro psicanalítico. É um relatório que acho que vocês já leram, nós que estudamos André Green, é um relatório muito, muito importante, onde André Green foi extremamente provocativo, porque era o estilo dele, provocar, né? E extremamente ressentido. Ele já mostrou que ele não estava gostando do que estava acontecendo na psicanálise. E na época a Anna Freud estava viva e tinha grandes bambambãs na psicanálise lá em Londres, e era em Londres, né? Então, era muito provocativo. Ele escreveu esse relatório e ele falou as coisas não estão indo bem. Na época estava tudo indo muito bem, né? As pessoas estavam indo muito bem, as clínicas estavam cheias, mas ele falou não está indo bem, estamos indo muito mal. E ele falou assim, uma das razões na época, ele não falou tanto da dispersão das escolas, ele falou dos pacientes limites. Ele falou que tinha muitos pacientes que a técnica analítica não estava conseguindo, digamos, dar conta deles. E, deixa eu ver, vou falar aqui dos pacientes, que eu acho legal, não sei se está aqui depois. Sim, a categoria dos pacientes limites se compõe de todos os pacientes que desafiam o enquadre e a técnica clássica. Então, ele tinha uma questão com a questão do enquadre. E a técnica, que ele achava que era um pouco rígida, né? Green inclui nessa categoria os estados esquizoides de Ferben, falso cérebro de Winnicott, o defeito fundamental de Bali, a pseudomaturidade de Melter, as falhas identitárias de Erickson, a psicossomático de Marty e de Musin, as estruturas pré-genitais de Bouvet, o paciente narcísico de Rosenthal, os borderline de Kernberg. E percebe que existe uma lista de pacientes nos limites do analisável e que cada analista define e se confronta com seu paciente difícil. Então, ele vai começar esse relatório falando, tem muitos pacientes que a gente não consegue analisar. É muito, cada analista, grande analista tem seu paciente difícil. E são muitos. E a gente não podemos ficar com os neuróticos, senão, olha quantos pacientes hoje em dia, cada um achou um paciente que desafiava, digamos, a técnica clássica. O que a gente vai fazer com esses pacientes? A gente vai descartar, falar que são inanalisáveis, não são para a gente, ou a gente vai ir lá e tentar ampliar. A ideia dele, nesse momento, era não podemos não deixar esses pacientes de fora, né? Temos que poder ampliar nossa clínica, senão a psicanálise vai ficar muito pobre se ficamos só com os neuróticos. E o que ele falou nessa época? Ele falou, esses pacientes são casos limites, mas talvez são estados limites. Porque o que importa nesse momento é a subjetividade. É muito esquisito, digamos, para falar assim, que cada analista tem um paciente limite. O Winnicott falou de false of self. O Meltzer falou de pseudomaturidade, que é muito parecido. Cada analista, de algum jeito, ele vai ser desafiado por um paciente particular, por uma clínica em particular. E isso significa o quê? Que os limites da análise são ligados com limites do analista.
digamos, que o que vai ser importante não tanto é o paciente, mas é do jeito que o analista pode trabalhar com esse paciente. E o que ele vai dizer que o que é importante nesse momento é a intersubjetividade, o que vai se criar entre esse paciente e esse analista. Eu acho que hoje em dia ainda é muito verdade, por exemplo, que alguns analistas só conseguem atender bem velhinhas e outros só conseguem atender bem adolescentes, no sentido que a gente vai se ligar com algum tipo de paciente. E isso quase é ligado com a subjetividade do analista. É importante a intersubjetividade, o que vai acontecer entre paciente e analista. Digamos que o santo possa bater, né? E que às vezes o santo vai bater com algum paciente e não bate com o outro. Quando alguém vem falar isso para mim, eu só tenho velhinhas na clínica, eu falei, o desafio para você é ampliar, poder atender outras pessoas, porque de algum jeito talvez dependa da análise do analista, né? Ele tem que voltar para a análise e poder ver por que ele está atendendo só velhinhas, por que ele não consegue com adolescente, por que ele não consegue com pessoas mais jovens, né? Então, o limite da análise é ligado muito com os limites do analista. E, de algum jeito, é bom ver assim, porque é o que vai se criar nesse meio termo entre o paciente e o analista. Por outro lado, é perigoso. Por quê? Porque aí todos os pacientes, não tem um paciente, digamos, limite, não tem um paciente mais difícil. Tudo depende da gente. Se a gente aguentar, a gente vai, né? É um pouco o Lacan que diz, os limites da análise são limites da analista. Se a gente aguentar, a gente vai na frente. Mas eu prefiro pensar que também tem um nível intrapsíquico. Também tem um nível dos pacientes que não têm consciente e que são realmente mais difíceis de atender. Eu acho que, sem dúvida, hoje em dia, cada vez, o desafio do analista é poder ampliar os seus limites e poder ir atendendo criança pequena, poder ir atendendo... Eu trabalho em creche, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com bebê, mas também poder atender velhinhos, poder atender adolescente. Então, sem dúvida, cada paciente é outro mundo, e quando você entra em contato com um adolescente, é muito diferente do que atender uma velhinha. É outro mundo, tem que ter mais flexibilidade, né? Então, é legal. Agora, eu acho que também tem pacientes limites, então, casos limites, estados limites. Quando a gente pensa nos estados limites, tem a ver muito com a subjetividade do analista incluída no campo. E nesse momento, em 75, ele falou isso. Ele falou, temos que incluir a subjetividade do analista dentro do campo da análise. E isso, nesse momento, não era tão evidente. Ainda tinha um ideal de neutralidade, ainda tinha esse analista muito rígido, muito... onde a subjetividade dele não estava incluída no campo, né? O enquadre mais clássico, os analistas na época muito silenciosos, né? Então, Green vem com uma fala muito revolucionária, falando, não, o campo da análise, o analista está incluído nesse campo, a subjetividade do analista é parte do campo, a analisabilidade é ligada ao analista, não só analisando, né? Então, os analistas têm que poder se trabalhar para ir ampliando o campo deles, né? E ele falou na época outra coisa muito importante, que que seria ligado ao objeto analítico e o que virá depois ser o terceiro analítico, de ordem. O que é importante não é tanto os limites do analista ou limites do paciente, mas que a coisa se movimente. Por isso, talvez tem gente que atende mais facilmente velhinhas e outro mais facilmente adolescente. O meio termo, esse objeto analítico, tem que poder se movimentar, tem que poder ter um processo, tem que poder ir e vir, não é? Articular as tensões entre força e sentido, entre intrapsíquico e intersubjetivo.
E ele falou assim, quando as capacidades simbólicas do paciente não estão conseguindo se desenvolver, é o analista que vai precisar fazer a parte do paciente. Quando o paciente não consegue associar, o analista precisa associar no lugar dele. Eu acho que isso é uma sacada genial, né? No sentido de falar que alguma coisa precisava mobilizar o analista e que o analista ele fala assim, ele vive seu sofrimento do paciente de não poder entender, não poder simbolizar e de algum jeito ele tem que elaborar, fazer a parte do paciente. Se o paciente não pode fazer, o analista vai fazer a parte do paciente. Vai ter que imaginar o que o paciente não consegue imaginar. Vai ter que sentir o que o paciente não consegue sentir. E isso vem com um momento que depois Green começou a falar muito do texto do Freud de construções na análise, né? De que o analista vai precisar construir o que o paciente não conseguiu construir da vida psíquica, criar as pontes. A questão desse jeito é ao mesmo tempo muito interessante e muito delicada, porque não teríamos um paciente borderline, uma patologia não analisável, mas o analista está incluído na noção da analisabilidade. Green nos lembra que o Winnicott conta, frente a casos particularmente difíceis, precisando passar por experiências pessoais críticas, simétricas e complementares às do paciente para ter acesso ao material que até então estava oculto. Um pouco o que eu estava falando, né? Do analista precisar ter o maior possível de registros, de vivências, para poder viver junto com o paciente o que ele não viveu, né? E isso acho que é quase evidente, mas também não é tão evidente assim, né? É quase quando a gente pensa um pouquinho, claro, se a gente não tem esse registro de experiência, a gente não vai poder nos comunicar com esse paciente, né? Se a gente não lembra como que é nossa adolescência e não temos nenhum desse registro, vai ser muito difícil atender adolescentes, né? Se a gente é muito alheio a esse drama da adolescência. Ou se a gente, tanto que muitas pessoas quando vão procurar um analista, falam, eu preciso um analista mais velho, né? Porque de algum jeito já teve essa experiência do que estou passando, né? Por exemplo, menopausa, né? Eu já preciso de um analista que já está mais velho porque já passou por isso. E por aí vai, né? Porque, imagina, não passou, não sabe, né? E coisas mais banais, mais assim. Então, de um lado é interessante, não é, pensar assim, do outro lado acho que empobrece, acho que a gente pode ter que imaginar como é viver uma experiência mesmo se a gente não viveu. A gente usa, por exemplo, dos filmes, dos livros, para a gente poder entrar, não, em contato com experiências que a gente não teve, porque a gente não pode ter todas as experiências possíveis que a gente possa imaginar, e cada um vive um drama que a gente não conhece, não é? Mesmo que duas pessoas tenham problema com as mães, cada mundo é um mundo, cada ser é um mundo, né? Então a gente não sabe. Para frente. Tá bom. Eu preparei mais coisas, mas eu vou falando. Acho que é melhor eu falar desse jeito do que ficar muito teórica, porque senão eu sei que as pessoas acabam achando, eu acabo ficando muito teórica. É que é meu. Não, eu fui para frente. Essa apreensão mais integrada da situação analítica levará a André Green a redefinir a noção de contratransferência. A contratransferência não se limita à reação afetiva negativa ou positiva produzida pela transferência, mas inclui todo o funcionamento mental do analista, isso que eu tentei falar, né? Toda a maneira como ele pensa, ele vive, não é? Ela é influenciada não somente pelo material do paciente, pela patologia, mas também por sua análise, sua história de vida, suas leituras, suas discussões com colegas. Tudo isso a gente traz quando a gente está presente com o paciente. Não estou falando nem falar, só na hora da gente estar junto com o nosso corpo ali, a gente está trazendo tudo que a gente viveu.
E isso quase como uma mãe quando amamenta. Ela está aí, o peito dela tem toda a cultura dela que está aí. Toda essa experiência com a avó dela, com a mãe dela, tudo que ela já fez está ali presente. Eu diria está aí presente no corpo, não? No corpo mesmo, na nossa presença corporal. Em 1977, um ano depois que ele escreveu esse relatório de Londres, ele vai escrever um pequeno texto que chama O Conceito de Limite. E ele fala assim: proponho-me a estudar o conceito de limite porque tenho o sentimento que atrás da expressão casos limites, estados limites, esconde-se de fato um conceito. Tornar a noção de limite um conceito lhe permitirá traçar um marco conceitual para fazer uma reflexão aprofundada sobre as patologias limites. Eu não vou fazer isso, eu vou passar um. Então, em 76, depois desse, ele vai falar, não, o limite é um conceito. Vou falar que é um conceito, alguma coisa mais do que a simples intersubjetividade, tem alguma coisa que é mais complexa, que acontece do inconsciente para inconsciente, coisas que diz respeito ao corpo, coisas que diz respeito ao que circula e que a gente não tem representação. E ele postulou, né? Eu acho que mais tarde tem essa ideia do... Não sei se eu coloquei a definição do conceito de limite, mas você está aí no texto, né? Ele vai definir, ele vai falar assim, o limite é o espaço de simbolização e de transformação de energia. É um conceito, no final das contas, onde ele vai dizer, nesses limites entre paciente e analista, tem que ter transformação de energia, as coisas circulam, tem uma energia se transformando, tem a tensão, a angústia sendo elaborada e tem o sentido sendo criado, tem a simbolização. Esse é o conceito de limite. Energia, e força e sentido, que eu tenho falado no começo, né? As forças e o sentido que vão se articulando. Mas eu gostei. E nesse texto, ele vai, para a gente entender o que é o limite, ele vai falar da pele. Ele fala, nós temos limites corporais. Nossa pele é um elemento que vai, ao mesmo tempo, ser uma barreira de contato, não vai deixar tudo entrar, mas, ao mesmo tempo, tem uma circulação de elementos que a gente não vê, né? Tem coisas que entram no nosso corpo, coisas que saem e que a gente não conhece. E nosso corpo também tem portas psíquicas. Tem a boca, tem o ânus, tem a pele, né? Tem os ouvidos, tem os olhos. Temos portas psíquicas. Então, temos que pensar no limite como essa pele, como alguma coisa que vai sempre estar viva, né? É viva, nesse sentido que sempre acontecem coisas, mesmo as coisas que inconscientes, não? A gente está sempre sentindo coisas, percebendo coisas estão entrando e coisas estão saindo, e esse é o limite, tem transformação de energia e tem sentido. Trata-se, portanto, de pensar na divisão dos espaços e nos processos de transformação que acontecem na passagem de um espaço para outro. Essa procura conceitual levará a sugerir uma metapsicologia do limite, apontando para seus aspectos tópicos, dinâmicos e econômicos. E aí tem gente que vai falar que é uma terceira tópica freudiana, que pensar na ideia do que vai acontecer no entre. O que Winnicott falou dos processos transicionais, né? Do objeto transicional, como as coisas se movimentam entre, mas ele vai falar, não é sempre só entre eu e você, entre eu e meu consciente, entre um pedaço do meu consciente, outro pedaço do meu consciente, entre meu id e meu superego tem um limite, porque o id, o que é?
o id seria todas as minhas pulsões, meus desejos, minhas dores de barriga. Como eu vou conseguir transformar minhas dores de barriga em alguma coisa que eu possa entender, falar isso é... Então, esses limites, esses processos de transformação, esses movimentos que vão toda hora interpretar de algum jeito. Interpretar, transformar, dar sentido. Ok, eu estou vendo de lá os olhares de você, como isso vai entrar em mim, se isso vai me falar, não, vai mais rápido, vai mais devagar. Como eu vou toda hora, não é, poder lidar com o que eu vejo, com o que eu sinto agora internamente, externamente. A gente está toda hora fazendo esses limites, trabalhando. O vivo é a transformação desses limites. É poder toda hora traduzir, sentir, não abafar, porque também é um jeito de não sentir, não estou sentindo nada, estou me isolando, não estou vendo olhar nenhum, vou ficar aqui no meu papel. Então, é poder, né, ampliar essas vias de comunicações e traduzir elas o tempo todo. Então, pensar nas divisões dos espaços e nos processos de transformação que acontecem nas passagens de um espaço para outro. Porque tem que ter divisão, isso também é muito importante. Um jeito de não ter limite é amalgamar tudo. Falar tudo igual, né? O bebê e a mãe é uma coisa só. Fica tudo igual, não tem limite, claro. Fica tudo junto, né? Então, quando tem limite, tem tensão, porque tem diferença. Quando tem limite, tem que ter comunicação, tem que ter transformação, porque o id fala da língua das dores e o superego fala da língua, não, isso está errado falar, né? Eles falam outra língua, isso que eles vão falar. O id e o superego falam uma língua completamente diferente. Um fala só de fome, dor, grito, e outro fala, não, isso é feio, isso é bonito, isso eu não posso mostrar, né? Fala de vergonha. É outro mundo, como transformar as dores numa linguagem do id. É o que o Freud fala no ego e o id, né? Que são três instâncias e que temos que toda hora que compor. Aqui ele fala, não tem que compor, tem que comunicar, tem que ter instrumentos para um espaço poder se comunicar com o outro, para o fora se comunicar com dentro, se comunicar, transformar e administrar a angústia, né? Porque quando tem limites, tem angústia do não saber, de não entender, de não saber o que o outro é. Mais a gente tem nossos limites claros, mais a gente tem que se comunicar com o outro, porque a tendência sempre é achar que a gente sabe, então não tem limites. Eu e vocês, a gente somos quase iguais, então a gente não precisa se comunicar, a gente já sabe tudo, né? Então, a nova tópica proposta por Green, em 76, ele também vai falar que é uma tópica da clivagem. Por quê? Porque quando o limite não se constitui, predomina mais variadas formas de cisão, tais como entre o self, o núcleo formado pelo eu e o id, e a realidade externa, ou entre afeto ou representação, ou ainda entre núcleos de eu e instâncias psíquicas. Isso que eu falei, um pouquinho, se a gente tem que se comunicar, então tem duas estratégias, ou confundir, falar de eu e você somos iguais, a gente sabe tudo igual, ou se não se comunicar, cingir. Então, vem pacientes que têm vários self, digamos assim, mas eles não comunicam entre si. São pacientes, por exemplo, que têm um lado assim muito autoritário e outro muito quase tímidos, né? Como se tivessem dois pedaços, cisões, né? Dois pedaços muito opostos, não é? Da personalidade, né? Então, a ideia é que a tópica da clivagem é um pouquinho a tópica dos limites. Digamos, quando não tem limites, temos clivagens. E a clivagem é nos pacientes, mas também tem no analistas, né? Tem analistas que têm teorias muito rígidas, que também é um tipo de clivagem, né? Falar, não, as coisas são assim, são assado, não tem como se comunicar. São essas cisões que impedem os espaços psíquicos se organizarem numa estrutura complexa e deixam
o aparelho psíquico num estado amorfo de fusão e confusão que impossibilita a discriminação entre o princípio de prazer e desprazer, dos afetos internos e da realidade interna. Um pouco que eu acabei de explicar. Nesses pacientes, não é, parece faltar a função simbolizante do espaço potencial, que une e separa mãe, bebê, interno e externo, as pulsões e seus representantes, e no qual poderá nascer um início de pensamento que terá justamente a capacidade de atravessar esse espaço e promover um diálogo entre eles. A ideia de simbolização, função simbolizante, é uma aula por si, o que é simbolização. Mas o limite é esse espaço da simbolização, né? Eu não vou entrar muito agora nisso, porque é muito amplo, remete muito ao Bion, né, que falou sobre a capacidade de pensar, mas é muito fascinante falar sobre a simbolização. E ele vai remeter a isso. O limite é o espaço da simbolização. Mas o que é diferente que ele vai falar? Tem limites também no próprio sujeito, a gente tem que ter os limites internos, entre consciente e inconsciente, entre id, entre os afetos, a representação, né? Tem esse texto que eu falei de Chile, que chama Indiscriminação, Afeto, Representação, que é um grande texto do André Green, onde ele vai falar muito disso, né? De como poder discriminar o afeto, representação, para poder pôr esses limites para trabalhar, porque se a gente não tem discriminação, também a gente não tem os limites. Limites pressupõem discriminação. Bom, aqui eu falo um pouco da função simbolizante, mas acho que vou pular. Quanto tempo eu tenho ainda? Aí chegamos no duplo limite, finalmente, né? Então, em 76 ele fala do limite, e em 82 ele vai escrever um pequeno livro, esse texto que chama O Duplo Limite. Esse duplo limite é um texto extremamente curto, ele vai falar sobre o pensamento, e é um texto clínico, não é um texto teórico. Ele vai descrever pacientes, justamente retomando os casos limites, que têm muita dificuldade da análise. Pacientes que são muito insatisfeitos na análise, mas que são que é um pouquinho que ele vai retomar na analidade primária, que são pacientes muito ressentidos com o analista, nunca está bom, reação terapêutica negativa, né? Mas que mesmo assim continuam vendo na análise. E fazem anos de análise e estão sempre pressionando o setting, digamos assim, querendo mudar de horário, não vindo para análise, pressionando o analista. E ele vai falar, assim, quando o limite interno não funciona, inconsciente, consciente, e quando esse não circula, o que vai acontecer? O limite externo está sendo forçado, a intersubjetividade do analista está sendo pressionado. O paciente está colocando mais pressão, mais tensão no limite externo, na intersubjetividade. Por isso que na época ele falou que cada analista tinha um analista limite difícil, porque ele estava assim pressionado. Os borderline do Campbell, a pseudomaturidade do Belzer, alguma coisa no limite externo estava pressionando, fazia que essas análises exigiam ser repensadas pelo analista. Isso foi em 82, né? E ele falou, eu vou definir a seção da análise como sendo a partir da ideia do duplo limite. Se alguma coisa no limite interno, intrapsíquico, não está se transformando, o limite externo vai precisar ser acionado, vai ter indicações projetivas, vai ter atuações,
e é o analista que vai ser convocado a fazer o trabalho simbólico que o paciente não consegue fazer. Isso recoloca completamente, muda completamente a técnica analítica, porque exige que o analista seja uma pessoa muito mais presente. Ele está convocado, ele precisa sustentar essas análises, ele tem que ter uma personalidade forte. Não adianta só achar que o cético vai segurar, né? É a pessoa do analista, a força interna do analista que vai ter que segurar esse campo, né? E parte do processo do pensamento, grande parte do processo associativo vai ser feito pelo analista. Em todos os quase assim, eu diria, em todos os campos, tanto da questão da imaginação, na questão de segurar, às vezes a gente chama o paciente para vir, né? O paciente quer ser chamado. E isso recoloca na questão da técnica analítica em jogo. André Green nunca foi uma pessoa que gostou muito de mudar o setting, porque aí também ele discute alguns momentos com o Winnicott, quanto que a gente pode fazer manejos, quando que a gente pode aumentar a sessão, diminuir a sessão. Mas ele é uma pessoa que acha que a personalidade forte do analista, e ele falou para mim, tem que poder sustentar o campo. Então, o analista tem que poder aguentar essa pressão, essa tensão, porque vai cair na questão intersubjetiva. E isso não tanto na personalidade forte do analista, mas também na sua capacidade de fazer um trabalho psíquico, né? A gente tem que fazer mais trabalho psíquico do que antigamente o paciente já fazia, né? O primeiro limite já funcionava, o analista... que o Green fala que tinha poucos pacientes assim, neuróticos, que mesmo o Homem dos Lobos, mesmo os pacientes do Freud, ele acha que isso já eram pacientes limites. Mas tinha esse paciente ideal que podia, que eu acho que ainda existe. Eu já tenho alguns pacientes que fazem o trabalho sozinhos, né? Que ainda podem chegar lá e trabalhar e pensar, e não pressionam tanto o setting. Não estão lá pressionando, não estão exigindo uma resposta ativa, né? Tem outros que a gente vê cada vez mais, que sem dúvida pressionam o setting. Eu acho que também depende quanto que a gente se deixa pressionado, né? Seja, às vezes a gente... estamos mais mobilizados por alguns pacientes do que por outros, né? Às vezes os pacientes mais bobinhos, de repente, nos mobilizam muito. Outros que parecem que vão dar muito trabalho, a gente consegue pôr eles para trabalhar sozinhos. Então, a ideia, sim, eu acho que a ideia não é mobilizar o analista, mas é fazer com que o analista possa participar com o seu funcionamento psíquico dentro da sessão. Essa é a ideia do duplo limite, de pensar sempre num duplo limite. E de pensar que os limites precisam se movimentar, tanto o intrapsíquico quanto o intersubjetivo. Agora, o que é importante também falar é que o pensamento, não vou entrar muito nisso, mas que o pensamento vai acontecer na interseção do duplo limite. O nível intersubpsíquico ele tem que poder se comunicar com o nível intersubjetivo, senão vai ter uma cisão. Um paciente também não pode trabalhar sozinho no divã, completamente se desligar do que está acontecendo lá com o analista, né? E sempre tem uma inter-relação entre um eco entre o nível intrapsíquico e o nível intersubjetivo. Eu diria mais, eu acho que o que funciona mais é o nível, assim, na minha experiência, muitos pacientes, eles primeiro sentem o analista, eles sabem que dá para falar para esse analista. Então, o nível intrapsíquico funciona a partir do nível intersubjetivo. Eles sabem que eu vou ficar chocada se ele falasse isso, então eles falam só que para não me chocar demais, para não me assustar demais. Aí eles sabem que eu já estou num dia melhor, eles podem me assustar um pouco mais, eles vão falar, por exemplo, uma paciente que fala de suicídio, que gosta de falar de suicídio, ela sabe que ela está me assustando, mas tem dias que ela sabe que eu vou aguentar, ela vai falando, porque ela tem essas fantasias, tem outros dias que ela não fala, porque ela sabe que eu estou mais... Então, eu acho que os pacientes, eles escaneiam a gente, isso que ele fala, o Green, com a ideia do terceiro analítico, do nível intersubjetivo, do objeto. Eles se escaneiam
E a partir desse scanner, porque eles estão aí com questão de vida ou morte, né? Eles não estão trabalhando. Os pacientes vêm porque eles estão sofrendo. Então, eles sabem exatamente, sem perceber nos olhos, só um pouquinho da voz, do jeito, por isso que eu falo da presença corporal, porque acho que a voz é muito importante, acho que o jeito que a gente recebe, o jeito que a gente está bem, eles já sabem quanto que eles podem nos forçar, digamos, forçar o nível intersubjetivo, e eles vão